palavra do Senhor, ela nos diz assim: irmão, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nunca se falou tanto, né? De pátria amada, patriotas, né? Nunca se falou tanto em amar a pátria, amar o nosso Brasil. E nós vivemos esses dias assim de amor à pátria, né? As pessoas falando da pátria, outros dizendo assim, dia 7 de setembro será gigante, não é? Você já ouviu isso? Já viu? Será gigante, aquela coisa. E eu queria fazer uma pergunta que é para mim e que é para cada um de nós. Qual é a sua identidade como cristão? Qual é a nossa identidade como cristão? Né? Qual é o nosso foco como cristão? E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica, ele nos mostra qual é a nossa identidade, né? Qual é o nosso foco, o que nós devemos buscar, né? Qual é a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria. No verso 17, Paulo quando diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo está dizendo assim: nós somos chamados a ter uma identidade. Nós devemos ser semelhantes ao Senhor Jesus. É isso que mais ou menos Paulo está dizendo. Devemos ser semelhantes a Jesus. O modelo da nossa fé é Jesus. O nosso foco é Jesus. Nós devemos espelhar em Jesus. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, né? Ele coloca assim como um modelo, não porque Paulo é presunçoso, muito pelo contrário. Paulo é um homem quebrantado, um homem temente a Deus, e um homem que confessava o seu pecado. Ele sabia que ele dizia assim: eu sou o maior pecador, mas ele olhava para Jesus e ele tinha em Jesus, ele sabia qual era a sua identidade, né? Ele sabia a quem ele devia seguir, ele sabia que Jesus era o seu Senhor, e ele colocava os seus olhos, a sua vida em Jesus, e ele colocava Jesus como o seu padrão máximo, né? A vontade de Paulo era ser parecido com Jesus. E certa vez, em Gálatas 2:20, ele diz assim: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive
no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Quem pode dizer isto? Você pode dizer isso. Cada um de nós podemos dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós tivermos Cristo como nosso modelo, se nós olharmos para o Senhor Jesus e nos tornarmos imitadores dele, a perfeição. Olhar para Jesus, eu quero ser igual a Jesus, eu quero andar como Jesus, eu quero pensar como Jesus, eu quero falar como Jesus, eu quero amar como Jesus ama e amou. Eu quero me parecer com Jesus. E Paulo, ele tinha essa vontade, essa paixão de ser como Jesus. E ele chega aqui para os irmãos, lá em Filipenses, e fala para eles assim: olha, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Jesus, quando ele olha para a sua igreja, ele quer cristãos de qualidade. Ele quer cristãos que, seja aqui na terra, discípulos verdadeiros dele. Pessoas que sejam modelos do Senhor Jesus. Que não se envergonhem da sua palavra e nem do testemunho. No verso 18 ele diz assim: olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só que Paulo aqui, olha, eu choro. Eu falo para vocês que eu choro. Eu falo para vocês que eu estou triste, porque muitos dentre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Como pode, né? Dentro da casa de Deus, ter pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Mas se nós não sermos como modelo de Jesus, se nós não tiver a identidade de Jesus, nós corremos o risco de nos tornarmos inimigos da cruz, inimigos do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Os historiadores dizem que naquela igreja, dessas pessoas, quem seriam essas pessoas? E dizem que ali tinha filósofos, tinha gregos, tinha judaizantes. Judaizantes eram aqueles judeus que se tornaram cristãos, mas eles olhavam lá na lei e eles queriam que os cristãos se circuncidassem. Eles olhavam a lei: olha, você se tornou cristão, agora você terá que se circuncidar como judeu, né? Então tinha essas pessoas dentro da casa de Deus. Provavelmente tinha os políticos também. Em qualquer lugar tem sempre os políticos. No Brasil hoje, já reparou como que tem políticos, né? Dentro das igrejas, né? As igrejas estão cheias de políticos, pastores políticos, presbíteros políticos, diáconos políticos, obreiros, todos políticos. Nada contra alguém da igreja ser político, mas muitos políticos. E quando você se torna uma pessoa, se torna um político, se você é cristão, a primeira coisa que você deixa, na maioria das vezes, é de olhar para Jesus e ser a identidade fiel de Jesus. Você passa a não cuidar das coisas de Deus. Você passa a não olhar das coisas de Deus conforme deveria ser olhada. E você possa viver uma vida de busca pelo poder, né? Porque política é poder. O político quer o quê? Ele quer
poder. Não só o poder do dinheiro, o poder econômico, mas o político ele quer o poder, a autoridade, né? Ele quer ditar, ele quer fazer normas, né? Ele quer exercer de alguma forma o poder. E o cristão, nesse meio, o político cristão nesse meio, ele não sabe se ele é a identidade de Jesus. Ele não sabe se ele é modelo de Jesus ou se ele é modelo do mundo político, do mundo filosófico. Ele não sabe aonde se coloca, se ele é um seguidor de Jesus ou se ele é um seguidor de Baal. Porque o amor ao dinheiro, o amor ao poder, o Deus não é Jeová, é outro Deus. Baal, ele dá o poder do dinheiro. Baal, ele dá o poder, a autoridade que o mundo quer. Este mundo quer o poder, este mundo quer o poder econômico, a autoridade. Quem tem o poder econômico neste mundo agrada este mundo, é aplaudido por este mundo. Mas você veja só, Paulo, você não vê Paulo sendo aplaudido. Você já viu Paulo ser aplaudido? Paulo não é aplaudido. Nenhum dos apóstolos, eles foram aplaudidos, pelo contrário, eles foram perseguidos, pelo contrário, eles foram mortos pelo poder. Qual o poder? O poder econômico, o poder político. Eles perderam a vida por causa do poder político do mundo. É por isso que Paulo fala assim, ele diz, até chorando eu digo que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles estão no nosso meio, mas são inimigos da cruz de Cristo. Um dia a terra vai passar, essa terra que nós vemos poluída, tão castigada pelo homem, essa terra um dia ela vai passar. O que vai ficar é a palavra. O que vai ficar é a nossa Jerusalém, o quê? Celestial. O fim é a perdição. É por isso que Paulo, ele chora. E é por isso, como igreja do Senhor Jesus, né? Como profeta do Senhor Jesus, não para profetizar o caos, não para profetizar vida boa, não para profetizar grande prosperidade, não para profetizar o dinheiro, a paz, não, mas para profetizar igreja, tenha Jesus como modelo, igreja, olha para Jesus. A sua identidade, igreja, é Jesus. Não é pastor que é a sua identidade, não é placa denominacional que é a sua identidade, não, é Jesus. Porque Jesus, a bandeira do Brasil é linda, né? Eu creio assim, não puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Mas a bandeira do Brasil é uma das mais lindas que existe. Mas ela, a bandeira do Senhor, a bandeira do Brasil, ela não me socorre em várias coisas que eu preciso. Porque Jesus é a nossa bandeira. A nossa bandeira é Jesus. É Ele que é a nossa bandeira. É Ele que nós temos que seguir, é Ele que nós devemos erguer o pavilhão, e o pavilhão é a palavra de Deus. É essa palavra que o povo tem que caminhar pelas ruas, erguendo as suas mãos e glorificando a Deus, e dizendo, o Senhor Jesus é o meu modelo, o Senhor Jesus é a minha vida. É o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja viva, liberta,
abençoada é Jesus. Ele é a nossa bandeira, a bandeira da igreja, é o pavilhão da igreja. Se você me chamar para caminhar erguendo essa palavra, dizendo Jesus, Ele é a fortaleza, dizendo Jesus derruba as muralhas, Jesus é o Senhor da terra, Jesus é o Senhor da terra, eu serei o primeiro a estar com você. Mas para carregar a bandeira de homens, de políticos, jamais, essas mãos aqui jamais erguerá. Posso ter um político que me agrade, mas jamais eu vou levantar qualquer bandeira em seu favor. E nesses dias, o que a igreja brasileira mais faz é levantar a bandeira de homem, é seguir homem, é se parecer com um homem. Mas Senhor Jesus, Ele quer que nós olhamos para Ele e como Paulo olhou e dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdade que tem que arder no nosso coração. O verso 20 está escrito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. A nossa pátria, a verdadeira pátria, está nos céus. Paulo dizia assim: eu não sou cidadão deste mundo, mas eu sou cidadão da onde? Dos céus. Eu sou cidadão da Jerusalém celestial. Esta é a esperança do crente, essa é a esperança do cristão, a Jerusalém celestial. Eu quero ser cidadão dos céus. A minha pátria é Jerusalém celestial. Não tem outra pátria. Aqui nós somos o quê? Diz a palavra, nós somos estrangeiros. Nós vivemos aqui. E aqui nós sofremos lutas, temos alegria. Deus nos dá trabalho. Você ganha o seu sustento, você trabalha. Aqui você se casa, você tem filhos, você cria uma família, mas você não pode se apegar, se apaixonar com essa terra. Você não pode se apaixonar com este mundo, mas você tem que se apaixonar com Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele é o Salvador que nós aguardamos. A igreja aguarda esse Salvador. Os apóstolos aguardavam a vinda do Senhor Jesus, e era por isso que eles pregavam com tanto empenho. É por isso que Paulo, quando a igreja não estava nem aí com Jesus, ele chorava, porque ele não queria que ninguém se perdesse, ele não queria que ninguém fosse para as trevas, mas ele queria a igreja unida, firme, numa só fé. O desejo do coração de Deus, o desejo de um coração de um homem como Paulo. Como Paulo. O qual, olha só o que vai acontecer. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Porque esse corpo não vai entrar nos céus. Na Jerusalém celestial, esse corpo decadente, cheio de enfermidades, não entrará nos céus, mas o corpo glorificado, nós vamos ganhar um corpo glorificado como o de Jesus, quando Ele ressuscitou.
Oh, aleluia! Será que isso não traz uma alegria para a igreja? Será que isso não coloca uma determinação na igreja, no povo de Deus? Para viver um evangelho simples, um evangelho de poder, sem ganância, um evangelho avivado. Será que isso não traz o impacto? Que nós vamos ter um novo corpo. Tchau doença, tchau enfermidade, tchau tristeza, tchau depressão. Nunca mais. Cidadão dos céus, servo do Senhor. A igreja, ela tem que tomar isso como posse da sua vida. Segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si a todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Deus, Jesus, Ele tem para a tua vida, para o povo de Deus, Ele tem uma grande unção. Ele muda a história do homem. Ele transforma vidas. Ele transforma vidas. O cristão, ele tem que ser modelo do Senhor Jesus nessa terra. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que olhar para Jesus e se tornar como Jesus. Aí sim ela será vitoriosa. O nosso Brasil, ele será curado de corrupção. Teremos uma nação curada quando a igreja do Senhor Jesus, ela for curada. Quando ela for curada. Quando a igreja do Senhor Jesus, os pastores, todos os pastores, eles se unirem numa mesma bandeira, a bandeira chamada Jesus. Se toda a pastorada se unirem, chorarem, se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, então Jesus, Ele irá curar essa terra. Mas enquanto isso não acontecer, essa terra continuará doente. O 7 de setembro poderá ser gigante, mas no dia 8, ela continuará doente. Porque quem tem que ser curado primeiro é a igreja. Parece que nós, os pastores, a igreja, de modo geral, não percebeu isso. Não é o mundo, não. O mundo será curado quando a igreja for curada. O mundo será curado quando a igreja for avivada. Avivamento começa com oração, com o joelho no chão e muito choro, e muita confissão de pecado e arrependimento. É quando começa o avivamento. E o avivamento começa com crentes orando. Nem que seja 1, 2, 3, mas começa assim. Aí o mundo, ela sai das 4 paredes e o mundo é curado. As pessoas se arrependem. Quando Jesus esteve nessa terra, o que aconteceu com Nicodemos? Um cara rico, político, um cara rico, o que aconteceu com ele? Ele se arrepende. O que o Senhor quer? Ele quer arrependimento. O Senhor Jesus, que Ele possa te abençoar, me abençoar,
tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso também de olhar para Jesus e de ser modelo. Eu preciso, né? Antes de Jesus me levar, eu sempre oro: Senhor, eu quero ser modelo, né? Sim, eu quero ser modelo. Eu quero ter uma identidade, Senhor. Eu quero ter uma identidade de um cristão cheio do Espírito Santo, de um cristão que ama a palavra e que é um patriota, mas de Jerusalém. Eu sou patriota de Jerusalém, não sou patriota de nenhum país. Brasil, poderia ter nascido na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em Cuba, China, tudo bem. A minha pátria sempre seria a de Jesus. Uma vez, quando eu ia batizar, aí os pastores fizeram algumas perguntas. E eu disse assim: olha, eu estou bem aqui, como estaria bem na Assembleia de Deus, na Batista, em qualquer igreja que professasse Jesus. Eu não olho para denominação. Eu falei com ele, eu só quero Jesus. Só quero Jesus. Né? E hoje, depois desse tempo todo servindo ao Jesus, eu continuo querendo só Jesus. Eu sou patriota de Jerusalém. É de Jerusalém que eu sou patriota. É minha pátria. É ela que eu quero. E é por ela que eu quero trabalhar, para levar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Que você possa tomar posse. Se você crê nessa palavra, se você entendeu a palavra, que você possa tomar posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Vou passar a palavra para o pastor Evandro. Nós vamos orar, né, pastor? Pastor Evandro vai orar pela igreja brasileira. A igreja pode ser extensiva mundial, né? A igreja do Senhor Jesus. Vai orar pelo nosso país, pelas nações, pedindo que o Brasil, que a igreja entenda e que o Brasil seja transformado pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua dependência. Aleluia. Porque como cidadãos do céu, ó Pai, reconhecemos que a palavra, Senhor, chegou à nossa vida, chegou ao nosso coração e mudou, Senhor, a nossa história, mudou, Senhor, a nossa condição de gente. Amém. Estamos na terra para anunciar Jesus Cristo e este ressuscitado. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome desse Jesus a quem nós servimos, nós queremos que esta nação seja, ó Pai, atingida, alcançada pelo Teu amor e pela Tua graça. Mas como Teu servo falou, Senhor, nessa noite, nós pedimos, ó Deus, a cura para nós. Sim. A cura, Senhor, para a igreja, a cura para os cidadãos dos céus, que cada um seja curado na sua condição, nos seus pensamentos, no seu posicionamento, meu Pai, para que possamos ser agentes de cura para esta nação e para tantas outras nações, onde chegar, Pai, a palavra do Senhor através de nós. Deus. Cura, Senhor, os poderes instituídos aqui, ó Deus. Ó Deus, no nosso país, cura, meu Pai, este país de todo tipo de corrupção, de todo tipo, Senhor, de ingerência maligna. Cura, Senhor, a nossa. Que essa cura passe, Senhor, primeiro pela igreja, mas que alcance essa nação, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que não haja aqui, Pai, lugar, Senhor, para os demônios, Senhor, da peste, os demônios da corrupção, os demônios da
destruição de jovens, de crianças e de lares, ó Pai, em nome de Jesus. Sim. Clamamos por este mundo, para que este mundo reconheça Jesus como Senhor e como Salvador. Ó Deus, clamamos para sermos, ó Pai, independentes e para levar essa independência a todas as nações, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém e amém.